A tensão no ar indicava que o cão não se acalmaria até que ela direcionasse seu olhar para o conteúdo daquele embrulho. Cada segundo era um suspense, uma espera compartilhada entre duas almas ligadas por circunstâncias imprevistas. Ajoelhando-se cuidadosamente no chão do hospital, Fernanda começou a desvendar com delicadeza o pacote. Suas mãos, hábeis em lidar com instrumentos médicos, agora agiam com uma precisão que transcendia a técnica. Naquele momento, lágrimas brotaram espontaneamente de seus olhos. Era um choro silencioso, uma expressão de emoção que se misturava à atmosfera carregada de significados. Misturando emoção e incerteza ao enfrentar a revelação do que estava oculto sob as camadas da manta. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ao redor das 6 da manhã, Caramelo, um vira-lata destemido, emergiu das sombras, ansioso para iniciar sua rotina matinal de busca por comida nas vielas silenciosas da cidade. Entre os contêineres de lixo amontoados nas proximidades dos encantadores restaurantes da rua principal, Caramelo vagava com a curiosidade de um aventureiro urbano, explorando os recantos da cidade que gradualmente despertava para um novo dia. De repente, seus sentidos aguçaram-se, como se um sinal invisível, sussurrado pelos murmúrios da manhã, anunciasse um evento extraordinário prestes a desdobrar-se entre os desorganizados latões de lixo. Cada passo de Caramelo entre os resquícios da noite era um prelúdio para a descoberta iminente, uma narrativa silenciosa se desenhando no palco improvisado da vida nas ruas. Explorando um canto singular, Caramelo deparou-se com um barril desgastado, apoiado com simplicidade em uma parede sólida de tijolos, um testemunho do contraste entre a urbanidade e a decadência que permeavam aquele cenário. Sobre ele, uma manta desgastada, marcada pelo tempo e pelas intempéries, ocultava um conteúdo misterioso em movimento. Impulsionado pela curiosidade e por um instinto protetor, Caramelo aproximou-se lentamente da cena, suas patas suaves tocando o chão com a cautela de quem dança em um palco improvável, sendo envolvido pelo distintivo odor humano. Era como se o aroma contasse histórias invisíveis, permeando o ar com memórias e emoções que aguçavam os sentidos do corajoso vira-lata. Apesar de não recusar a companhia humana, sua experiência de 9 anos nas ruas o havia exposto à face mais cruel da humanidade. Desconfiado, mas vigilante, Caramelo sabia que precisava investigar a origem daquele peculiar aroma que pairava no ar como uma lembrança persistente, uma pista sutil que conduziria a uma revelação crucial. Ao pressionar seu nariz contra o volume, Caramelo procurou ansiosamente mais informações antes de prosseguir, suas narinas inalando a essência da narrativa que se desenrolava. O mundo ao seu redor tornou-se um livro aberto, e Caramelo ansiava decifrar cada página da história que se desvelava diante dele. Descobriu que o odor era único, distinto das fragrâncias humanas habituais. Seus instintos afiados por anos nas ruas sussurraram que sob a manta havia algo diminuto, frágil e indefeso. Era como se a natureza efêmera da vida pulsasse através daquele odor singular, despertando em Caramelo um entendimento intuitivo de que a história daquela criatura misteriosa estava intrinsecamente ligada à sua própria existência nas ruas. Embora não fosse um cão treinado, seu coração canino indicou que, sem ações imediatas, a vida daquela misteriosa criatura poderia extinguir-se, como uma chama vacilante que implora para não se apagar. O dilema de Caramelo estava mergulhado na dualidade da natureza humana e na urgência de preservar algo tão precioso quanto a própria essência da vida. Após contemplar a manta por alguns minutos, Caramelo cheirou-a cuidadosamente e girou o volume com um focinho, com a intenção de segurá-lo delicadamente em sua boca. Agindo assim, ele recolheu com cuidado entre seus dentes, sentindo o peso da responsabilidade que se impunha. A criatura que repousava sob a manta era agora uma extensão da própria jornada de Caramelo, uma história entrelaçada que mudaria o curso de seu dia, e eventualmente, de sua vida. Agora, transformado em um cão de rua com uma nobre missão imposta por circunstâncias inesperadas, Caramelo enfrentava um dilema tangível. O conteúdo da manta, que anteriormente se movia ligeiramente, agora estava completamente imóvel, como se o tempo suspendesse seu curso para permitir a reflexão. Em seu cérebro canino, no cerne de seus instintos, gestava-se a necessidade de tomar a próxima decisão crucial, uma encruzilhada que se desdobrava diante dele. Qual seria o caminho a seguir? A diminuta figura oculta na manta retorceu-se novamente, um sutil lembrete da urgência da tarefa que Caramelo se impôs com seu olfato aguçado e seus sentidos alerta. Caramelo avaliou a situação. Os restaurantes permaneciam fechados naquela hora, implicando a ausência de pessoas ao redor, um silêncio que ressoava como uma pausa dramática.
Apesar do instinto de independência e da tentação de permanecer indiferente, Caramelo compreendeu claramente que a ajuda ao humano era imperativa naquele momento. Com a destemida agilidade que só um cão experimentado pelas adversidades das ruas durante 9 anos poderia apresentar, Caramelo trouxe à memória um edifício peculiar situado a algumas ruas de distância. Esse edifício, frequentemente explorado por Caramelo em suas incansáveis buscas por alimento, ganhou notoriedade por ser um refúgio acolhedor para pessoas independentemente do horário do dia. Com esse conhecimento sólido, Caramelo empreendeu uma breve jornada em direção ao local, antecipando um ambiente agitado e movimentado, repleto de atividade e vida. Ao contornar a última curva do caminho, em poucos minutos, os sentidos aguçados de Caramelo confirmaram que sua intuição, afiada pelas experiências nas ruas, não o havia traído. O local pulsava com vida e atividade humana, uma multidão que não apenas oferecia movimento, mas também lançava uma faísca de esperança para a missão do destemido cão. Agora, Caramelo encontrava-se imerso em um cenário no qual sua coragem e determinação se mesclariam harmoniosamente à intervenção humana, moldando os eventos que estavam por vir. Enquanto alguns indivíduos se aglomeravam no movimentado estacionamento, outros adentravam apressadamente pelas portas de correr automáticas do edifício, criando um alvoroço característico de um ambiente hospitalar em plena atividade. Naquele instante crucial, um imponente veículo de emergência aproximou-se pela esquerda, suas luzes vermelhas piscando e um som ensurdecedor. Essa cena não passou despercebida aos olhos fascinados de Caramelo, o cão de rua, que prontamente dirigiu-se às portas automáticas, e com agilidade surpreendente, decidiu subir, capturando a atenção de todos que observavam. Dentro do hospital, uma frenética troca de turno estava em pleno andamento. Profissionais de saúde retiravam cuidadosamente um paciente de uma ambulância para encaminhá-lo a uma das salas de urgência. Enquanto isso, a enfermeira atrás do balcão, imersa em suas responsabilidades, percebeu a presença incomum de um cão de rua. A surpresa fez com que ela desse um salto, afinal, em um contexto hospitalar, a presença de um cão era totalmente fora do comum e poderia ser considerada uma distração indesejada em um ambiente onde a atenção deveria ser absoluta. Movido por determinação instintiva, Caramelo, ignorando completamente o que carregava na boca, sentiu o impulso de soltar a manta e seu conteúdo, desaparecendo em busca de uma solução alternativa. No entanto, impulsionado por razões desconhecidas, ele habilmente esquivou-se da mulher enérgica e dirigiu-se velozmente para outra área do hospital. A próxima parada de Caramelo foi na sala de descanso, onde 3 mulheres desfrutavam de uma pausa com xícaras de café nas mãos. Inicialmente, o cão passou despercebido, mas ao emergir finalmente em seu campo visual, 2 delas reagiram imediatamente, tentando afastá-lo de maneira semelhante à enfermeira do balcão. O pequenino que trazia na boca de Caramelo retorceu-se novamente, e o cão olhou esperançoso para a terceira mulher, buscando uma reação diferente. Ao se deparar com Caramelo, Fernanda demonstrou surpresa autêntica em seu olhar. Seus olhos, antes serenos, foram invadidos por uma expressão de genuína perplexidade, revelando a intensidade do inesperado encontro. Sem hesitar, ela se levantou graciosamente de sua cadeira, como se impulsionada por uma força sutil e inexplorada. Cautelosamente, aproximou-se do intrigante cão de rua, seus passos medidos como uma dança entre a curiosidade e a prudência. Com um tom de voz amigável e suave, Fernanda dirigiu palavras que ecoaram de maneira suave pelo ambiente hospitalar. Cada sílaba era cuidadosamente escolhida, como se formasse uma melodia que transcendesse as palavras. O diálogo não era apenas comunicação, mas uma sintonia de emoções compartilhadas entre a mulher e o cão. Caramelo, atento a cada movimento e som, percebeu na mulher uma característica única que o atraiu imediatamente, destacando-se de maneira especial. A conexão entre eles se solidificou quando ela permitiu que Caramelo se aproximasse. Foi um gesto simples, mas carregado de significado, como a abertura de um portal para um entendimento mútuo. O cão, sentindo-se aceito e compreendido, avançou com confiança. Fernanda, em seu silêncio eloquente, comunicou uma aceitação que ia além das convenções humanas. Ao assegurar-se de que a atenção de Fernanda estava totalmente voltada para ele, Caramelo soltou com suavidade o que trazia na boca. Recuando, Caramelo concedeu espaço e tempo a Fernanda para avaliar a situação. Cada segundo era uma nota em uma sinfonia de expectativas, uma pausa antes do próximo movimento nesse dueto improvável. Fernanda Potter, com quase uma década de experiência no hospital, enfrentava uma situação única. A conduta de Caramelo em relação ao misterioso objeto que carregava intrigava Fernanda, desafiando sua vasta experiência. Ela, acostumada a decifrar os enigmas da saúde, agora se via diante de um mistério de outra natureza.
Ao deixar cair o conteúdo no chão e recuar, Fernanda percebeu a importância da situação ao observar o estado da pelagem de Caramelo. Cada fio de pelo contava uma história de lutas e sobrevivência nas ruas. Isso revelava a história por trás desse encontro incomum. Diante da presença do cão de rua, Fernanda, com sua perspicácia hospitalar, captou a urgência da situação. Seus olhos, treinados para reconhecer sinais vitais, agora detectavam a pulsação única de uma narrativa que clamava por atenção. Sem pretender causar medo em Caramelo, seus instintos profissionais e humanitários se fundiram, orientando-a para a tarefa imperativa de lidar prontamente com um pequeno objeto no chão. Com determinação e delicadeza medida, Fernanda se preparou para abordar a próxima fase deste excepcional encontro dentro das paredes do hospital. Avançando mais 2 passos, percebeu que Caramelo parecia permitir-lhe acesso ao misterioso pacote enrolado na manta. A tensão no ar indicava que o cão não se acalmaria até que ela direcionasse seu olhar para o conteúdo daquele embrulho. Cada segundo era um suspense, uma espera compartilhada entre 2 almas ligadas por circunstâncias imprevistas. Ajoelhando-se cuidadosamente no chão do hospital, Fernanda começou a desvendar com delicadeza o pacote. Suas mãos, hábeis em lidar com instrumentos médicos, agora agiam com uma precisão que transcendia a técnica. Naquele momento, lágrimas brotaram espontaneamente de seus olhos. Era um choro silencioso, uma expressão de emoção que se misturava à atmosfera carregada de significados. Misturando emoção e incerteza ao enfrentar a revelação do que estava oculto sob as camadas da manta. Foi um momento que superou todas as expectativas, mergulhando na surpresa inesperada que aguardava sob as camadas do tecido. Antes mesmo de retirar a última camada, Fernanda já pressentia o que encontraria. Seu coração, em sintonia com o universo que se desdobrava diante dela, antecipava o próximo capítulo dessa história improvável. Um bebê diminuto, com apenas alguns dias de vida, emergiu diante de seus olhos. A fragilidade do recém-nascido era evidente em sua respiração sutil e na tonalidade azulada de sua pele, um indicativo alarmante do frio ao qual havia sido exposto. Com uma destreza que revelava anos de experiência e uma determinação firme, Fernanda agiu prontamente diante da situação crítica que se desdobrava diante dela. Ao erguer a voz, buscava alertar a enfermeira que ocupava o posto atrás do balcão, descrevendo com uma urgência palpável a delicadeza da condição do bebê. Sua expressão facial refletia a seriedade do momento, e suas palavras ressoavam pelo corredor hospitalar, instigando a equipe a agir com a mesma presteza que ela demonstrava. Enquanto aguardava a chegada do médico, Fernanda concentrou sua atenção meticulosa no pequeno ser que repousava em suas mãos. Movia-as com suavidade, criando um calor reconfortante para o recém-nascido. Com uma destreza ímpar, realizou toques cuidadosos no peito e nas plantas dos pés do bebê, buscando qualquer sinal mínimo de resposta que pudesse indicar uma reação diante dos estímulos. Apesar da aparente ausência de reação, os batimentos do coração frágil trouxeram um vislumbre de esperança para Fernanda. Ciente da gravidade da situação, a ansiedade no ambiente diminuiu à medida que os profissionais de saúde assumiram o controle. Quando o médico chegou, Fernanda deu espaço para a avaliação profissional, seus olhos revelando a espera angustiante por notícias positivas sobre o estado do bebê. Enquanto o médico cuidadosamente examinava o recém-nascido, os olhos de Fernanda se desviaram para Caramelo, o cão de rua que, de maneira notável, havia conduzido a essa situação delicada. Reconhecendo o comportamento corajoso do animal, Fernanda estendeu a mão, oferecendo um gesto de apreço. Sua paciência ao aguardar que Caramelo permitisse o contato evidenciava a compreensão de que aquela proximidade não era algo comum para o cão. Nesse momento, uma percepção silenciosa se estabeleceu entre Fernanda e Caramelo. Havia algo especial e intangível na conexão entre eles, algo que transcendia as barreiras convencionais entre seres humanos e animais. O cão, usualmente reservado, começou a demonstrar uma confiança incomum, um pressentimento de que, de alguma forma, sua vida estava destinada a entrelaçar-se com a da mulher que agora lhe estendia a mão. À medida que Fernanda se aproximava, acariciando suavemente as orelhas de Caramelo, a atmosfera ao redor deles parecia vibrar com uma energia única. O gesto de carinho e aceitação que ela oferecia ao cão era emblemático, de uma relação que estava apenas começando a florescer naquele instante crucial. Quando ela se afastou para pegar uma jaqueta no cabideiro, Caramelo, surpreendentemente, a seguiu, sinalizando o início de uma jornada que ultrapassaria as fronteiras entre espécies, transformando-se em uma ligação especial que mudaria o destino de ambos. O rosto de Fernanda, iluminado por um sorriso caloroso e cheio de ternura, testemunhou a cena de Caramelo sentado à sua frente, expectante.
Ao vestir a jaqueta, ela podia sentir o olhar leal e agradecido de Caramelo sobre si. Girando graciosamente em direção à porta, Fernanda deu voz a uma pergunta delicada, mas cheia de significado. Vem comigo? Enquanto brincava afetuosamente com Caramelo, dando palmadinhas em sua perna, uma compreensão silenciosa floresceu entre eles. Caramelo, compreendendo o convite, levantou-se ágil, seguindo Fernanda com a mesma devoção que marcou o início de sua extraordinária união, lá no Beco Sombrio. 3 meses se passaram, e as vidas de Fernanda, Caramelo e do bebê que juntos haviam resgatado passaram por transformações profundas e significativas. Fernanda, generosa em seu coração, abriu as portas de seu lar para acolher Caramelo como um membro integral de sua família. Essa nova fase foi marcada por uma harmonia que transcendeu expectativas, enquanto Caramelo se adaptava a esse novo ambiente, encontrando no aconchego dos braços de sua compreensiva dona um refúgio seguro e amoroso. Entretanto, as emocionantes reviravoltas não cessaram por aí. A alegria contagiante de Caramelo, ainda maravilhado com o rumo surpreendente que sua vida tomara, atingiu o ápice quando Fernanda retornou de um dia de trabalho com um pequeno volume nos braços. Era um desdobramento que simbolizava uma nova etapa nessa jornada extraordinária que havia começado nos corredores do hospital, um testemunho vívido de como a compaixão e a união entre seres diferentes podem tecer uma história verdadeiramente notável e inspiradora. A familiaridade com o aroma que emanava da pequena criança envolta em mantas fez sua cauda balançar com entusiasmo. A fragrância, uma mistura sutil de inocência e calor, despertou a atenção do leal Caramelo, que, mesmo antes de ver a fonte, já demonstrava animação. Quando Fernanda segurou o bebê com carinho em seus braços, a conexão entre os 3 se fortaleceu. A lembrança do beco sombrio onde encontraram o recém-nascido permanecia, mas agora, sob os cuidados amorosos de Fernanda, aquele bebê havia encontrado um novo lar cheio de promessas. Fernanda, movida por um desejo genuíno de proporcionar uma vida repleta de afeto e atenção, escolheu dedicar-se ao pequeno resgatado, e de maneira paralela, ao fiel companheiro de 4 patas. Esse gesto de compaixão e generosidade teceu um vínculo ainda mais forte entre eles, criando um ambiente acolhedor e cheio de amor para todos os membros daquela peculiar família. No decorrer do tempo, o bebê que haviam resgatado transformou-se em um menino robusto e saudável, cercado pelo calor do lar e pela devoção de sua mãe adotiva, Fernanda. Contudo, à medida que o menino crescia, a curiosidade sobre seu passado misterioso intensificava-se. Em um dia repleto de questionamentos, o jovem decidiu abordar um tema que o angustiava: a identidade e a localização de seu pai. Esse dilema lançou uma sombra momentânea sobre o lar harmonioso que Fernanda havia construído, desencadeando uma jornada emocional na qual a verdade, até então oculta, aguardava o momento certo para ser revelada. A mãe, com um toque maternal, assegurou ao filho que o momento adequado para desvendar esses segredos viria quando ele alcançasse a maturidade necessária para compreender e enfrentar a complexa realidade de sua origem. Conforme os anos se desenrolavam, o bebê resgatado por Fernanda tornava-se um jovem quase adulto, e Caramelo, o fiel cão que havia desempenhado um papel crucial em sua vida, também tinha envelhecido consideravelmente. A passagem do tempo, cruel para todos os seres vivos, tornou-se especialmente evidente para Caramelo. O fiel amigo, que havia testemunhado os primeiros passos e as conquistas do jovem, enfrentava agora os desafios da idade avançada. Ciente da despedida inevitável que se aproximava, Fernanda sentiu que era o momento certo para compartilhar a comovente verdade com seu filho. Naquele dia, em um ato de sinceridade e emoção, Fernanda revelou a incrível história de Caramelo e seu sacrifício pelo bem-estar do jovem. Lágrimas fluíam livremente enquanto mãe e filho absorviam a magnitude dos atos altruístas do leal canino. A história, rica em emoções, fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, gerando um profundo agradecimento a Caramelo por seu papel vital na vida do jovem. Juntos, mãe e filho decidiram expressar sua gratidão da melhor maneira possível, assegurando-se de que os últimos dias de Caramelo estivessem repletos de amor e reconhecimento. Se você encontrasse um bebê abandonado, como Fernanda, e soubesse que ele tinha uma história misteriosa, o que você faria para garantir o bem-estar e a felicidade desse pequeno ser? Faria algo diferente dela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.